Se você acha que o Conor McGregor jogando um carrinho de mão no ônibus em que o Khabib estava é uma história bizarra, é porque você nunca ouviu falar na história que eu vou contar hoje. Se você acompanha o MMA há pouco tempo, você já deve ter se acostumado com a estrutura atual do UFC. Lutadores muito conhecidos, patrocínios milionários e eventos quase toda semana. Mas acredite, nem sempre foi assim. No início dos anos 2000, a organização passava por maus bocados. O esporte era proibido em muitos dos estados dos Estados Unidos e existia um preconceito enorme por parte da população. E é nesse contexto que a história que eu vou contar hoje acontece. No longínquo ano de 2002, o Ultimate realizou seu primeiro evento em Londres, o UFC 38, que teve como evento principal a revanche pelo título dos meio-médios entre Matt Hughes e Carlos Newton. Além dos atletas que lutaram no dia, vários outros lutadores compareceram ao evento. E depois do final da noite de lutas, todos os atletas foram farrear pela cidade de Londres. Inclusive, o próprio UFC levou os atletas de ônibus para uma boate local bem famosa, onde eles passaram a madrugada inteira farreando. Por volta das 5 da manhã, um pequeno mal-entendido gerou uma briga generalizada digna de cinema. Um dos lutadores que estavam nesse bar era o Pat Miletich, ex-campeão meio-médio do UFC, que inclusive era o principal treinador do Matt Hughes. E ele lá, entre seus amigos, após saírem da boate, ele, brincando com um colega dele, recebeu um mata-leão. Mas não era um mata-leão de verdade, era um mata-leão de brincadeira. Qual era o problema disso? Essa brincadeira não foi bem vista pelas outras pessoas que estavam na ocasião. Um dos lutadores, o Tony Freakland, que inclusive lutou contra o Anderson Silva no Cage Rage alguns anos depois, achou que literalmente alguém estava tentando estrangular o seu treinador. E a partir de então uma pequena confusão se iniciou. A partir desse desentendimento inicial, um outro lutador chamado Paul, que era inclusive inglês e amigo dos ingleses que estavam lá, deu um soco no primeiro atleta que estava dando o estrangulamento no Pat Miletich, nocauteando esse cara. E ele caiu, tropeçou no meio-fio, caiu na rua e foi atropelado por um táxi. O táxi passou por cima da mão dele e causou uma lesão bem feia. E a partir daí uma briga generalizada se iniciou. Em meio a tudo isso, o Tito Ortiz, que naquela época era o campeão meio pesado do UFC e o lutador mais famoso do mundo, acabou indo para as vias de fato com outro lutador até então pouco conhecido, o Lee Murray. De acordo com Pat Miletich, o confronto foi muito rápido, mas acabou muito mal para o ex-campeão. Abre aspas. Tito estava bebendo muito, mas eu não acho que o Lee estava bêbado. De repente eu vi o Tito passando do meu lado esquerdo correndo. Ele tirou sua jaqueta e foi para cima do Lee Murray, que também tirou sua jaqueta. Ele deu 3 socos e o Murray se esquivou de todos eles. Em contragolpe, o Murray lançou uma combinação com 5 socos. Todos entraram. O Ortiz caiu e o Murray continuou a chutar o rosto dele, até que eu disse para ele parar, e assim ele e seus amigos fugiram do local. O Tito Ortiz já desmentiu essa história várias vezes, tanto em perguntas e respostas que acontecem nas semanas das lutas, como em entrevistas de estúdio e tudo mais. Ele já afirmou que sim, que essa confusão aconteceu, que ele brigou com o Lee Murray e que inclusive chegou a receber um soco e ir para o chão, mas ele nunca disse que de fato foi nocauteado. Inclusive, numa entrevista à ESPN, ele falou o seguinte, abre aspas, eu fui atingido por um golpe e caí no chão. Me levantei em seguida e aí fomos para o clinch. Trocamos joelhadas e em pouco tempo depois a polícia chegou e separou a confusão. Com relação a isso, o próprio Pat Miletich já falou várias vezes que as mentiras do Tito Ortiz incomodam muito ele, e incomodaram bastante ao longo dos anos. Segundo o Miletich, o próprio Dana White, ao saber dessa história, o confrontou, ele falou o que havia acontecido na versão dele, mas mesmo assim o Tony Freakland, que era o colega de treinos, o aluno do Pat Miletich, foi expulso do UFC e nunca mais conseguiu assinar um contrato com a organização, justamente porque a história que havia sido inventada na época era que não só o Tony Freakland, mas vários outros lutadores haviam agredido o Tito Ortiz de maneira coletiva, vamos dizer assim. Depois de todos esses anos, o Miletich continua com a mesma versão que eu contei agora há pouco. Ele continua afirmando que foi apenas o Lee Murray, numa briga direta, que nocauteou o Tito Ortiz, e se não fosse pela ajuda dele, Pat Miletich, o Ortiz poderia ter se machucado seriamente, já que o Lee Murray continuou desferindo chutes na cabeça do Ortiz, que já estava desacordado. O Lee Murray teve uma carreira bem sucedida no MMA depois de tudo isso. Ele lutou em eventos menores e em um desses eventos ele chegou inclusive a nocautear o Pelé Landi, o oriundo da Chutebox, parceiro do Vanderlei Silva, do Shogun e do Anderson Silva.
Ele, inclusive, pouco tempo depois dessa briga, ele conseguiu assinar com o UFC e na sua estreia ele lutou contra o Jorge Rivera. Na plateia, quem estava era o próprio Tito Ortiz. O Lee Murray, nessa ocasião, venceu por finalização, ele fez um triângulo junto com a chave de braço, e após vencer, na sua entrevista pós-luta, ele desafiou o Tito Ortiz, que aparentemente concordou com o desafio. Infelizmente, essa luta nunca aconteceu. Como se essa situação toda já não fosse estranha bastante, relaxa, ela fica ainda mais bizarra. Isso porque em 2006, o Lee Murray foi preso, acusado de ser uma das mentes por trás do maior roubo a bancos da história da Grã-Bretanha. Em fevereiro daquele ano, um depósito da empresa Securitas, que abastecia e armazenava o dinheiro do Banco Central da Inglaterra, foi vítima de uma quadrilha que roubou mais de 50 milhões de libras esterlinas. Lee Murray fugiu do país e foi preso em Marrocos, conseguindo evitar a extradição de volta para o Reino Unido. E lá ele está preso até hoje, com previsão de liberação apenas em 2035. E aí, será que rola um desafio entre os dois para tirar essa história limpa quando o Murray sair da cana? Brincadeiras à parte, talvez a verdade sobre essa história nunca seja devidamente explicada, mas tem um momento dessa confusão toda que parece ser verdade, e que todas as fontes afirmam isso também. O Chuck Liddell, que depois se tornaria campeão meio pesado do UFC e teria uma das maiores rivalidades da história do esporte com o próprio Tito Ortiz, começou a nocautear várias pessoas em meio a essa briga com seu tradicional overhand de direita. Agora um detalhe, o Chuck estava tão bêbado que mal conseguia ficar em pé. Então é isso, pessoal. O Tito Ortiz tem a versão dele, o Pat Miletich também tem a versão dele. Em qual versão vocês acreditam? Vocês acham que de fato o Tito Ortiz foi nocauteado e que o Pat Miletich salvou a vida dele? Ou que na verdade isso foi uma briga qualquer que com o passar dos anos o pessoal aumentou essa história? Deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Também deixem sugestões das próximas histórias que vocês gostariam de ouvir. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que serão lançados. E se vocês gostaram do vídeo, claro, cliquem em gostei porque isso me ajuda muito.